Os dois idosos que receberam doses diferentes dos imunizantes contra a Covid-19 aqui em Sergipe formaram anticorpos. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o coordenador da Força Tarefa da Covid-19 da Universidade Federal do Sergipe, professor Lisandro Borges. Professor, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Estado. Eu pergunto ao senhor, logo no início dessa entrevista, com essa providência, com isso que aconteceu aí, os idosos estão imunizados? Olá, Gilvan. Olá, ouvintes, tudo bem? Com muita alegria, nós conseguimos comprovar que os dois idosos que estão sendo avaliados, essa semana vem a amostra também do idoso de Riachão do Dantas, né? Então, por enquanto, a paciente de Aracaju e de Aquidauana, eles demonstraram a produção e a formação de anticorpos. Esses anticorpos são os anticorpos neutralizantes, que são aqueles que são formados pelo processo da vacinação. Então, convém a gente distinguir o anticorpo no contato com o vírus, o anticorpo natural, o IgG natural, e o IgG que nós estamos pesquisando, que é o IgG SRBD, que é um anticorpo específico formado quando o indivíduo ele é vacinado e ele tem a possibilidade de, quando entrar em contato com o vírus real, ele consegue neutralizar. Por isso que o nome desse anticorpo é anticorpo neutralizante. E esses idosos conseguiram formar o início desses anticorpos neutralizantes. E será preciso mais algum procedimento, professor? Estamos fazendo acompanhamento, né? Essas semanas faremos novas coletas nesses idosos, receberemos a amostra daqui da Aquidauana, coletaremos da senhora aqui em Aracaju e analisaremos também a amostra que vem de Riachão, para que possamos fazer o acompanhamento por 3 meses desses idosos. A outra notícia boa é que não houve efeito adverso, efeito colateral à vacina. Então, isso mostra e comprova que, mesmo sendo duas tecnologias diferentes, no futuro pode ser utilizado o mix dessas duas vacinas, mesmo de tecnologias diferentes, sem causar grandes problemas para o indivíduo. Porque a tecnologia pode ser diferente, mas o princípio é único: formação de anticorpos. E as duas se prestam muito bem a isso. Existem outros casos aqui em Sergipe, professor Lisandro? Olha, o que chegou até nós, através da Secretaria de Saúde, que nos auxilia também apoiando o nosso trabalho, nosso estudo, por enquanto são 3 casos. Os outros casos que possam ter acontecido, a gente ainda não foi comunicado pela Secretaria de Saúde. Mas quando houverem, a gente com certeza vai engajar nessa pesquisa para que essas pessoas sejam acompanhadas. Então, depois dessa notícia, professor, as pessoas podem tomar doses diferentes a partir de agora? Não, porque não é uma pesquisa certificada. No caso, está sendo conduzido pela Fiocruz em Manaus, uma pesquisa similar, onde se usa um grupo grande de pacientes, onde está se fazendo intencionalmente a divisão dessas 2 doses, a primeira dose da Coronavac e a segunda dose da de Oxford. Essa pesquisa está finalizando agora em maio. Então, o que aconteceu foi um equívoco, né, um erro humano que pode acometer e pode acontecer, e nós estamos vendo, nesses casos isolados, que não houve prejuízo para esses pacientes. Mas esse estudo, ele ainda é um estudo observacional. Nós estamos observando a situação desses pacientes. Já está sendo feito um estudo mais robusto pela Fiocruz, que daqui a um tempo vai poder dizer, pode ser feito essa mistura ou não. Sobre o contágio, professor Lisandro, como é que está Sergipe atualmente, no momento? Ainda estamos numa fase de aceleração da pandemia. O RT, o índice de reprodução do vírus, ele ainda se encontra em patamares acima de 1, o que indica que de cada 100 pessoas contaminadas, elas podem contaminar até 110 pessoas. Hoje o índice está em 1,1. Então mostra que o vírus ainda está acelerado no estado de Sergipe. E a ocupação dos leitos e o aumento de casos e óbitos também se encontra em elevação,
mas em certa estabilidade. Então, nós estamos em estabilidade em alta, o que não é bom. Nós tínhamos que estar em estabilidade e com tendência à queda do número de casos e óbitos, o que não acontece ainda no estado. Professor, uma pergunta. Um telespectador enviou uma mensagem aqui para a gente perguntando o seguinte: ele foi mordido por um cão de rua e tomou a vacina antirrábica. Se ele pode tomar a vacina da Covid-19, se tem algum problema? Olha, o ideal, a gente tem um exemplo prático da vacina da gripe. O paciente que toma a vacina da gripe tem que esperar em torno de 30 dias para receber a dose da vacina contra o novo coronavírus. Para a antirrábica, o período tem que ser observado, um intervalo, para que não haja uma competição entre esses anticorpos. O organismo vai estar focado em produzir anticorpos contra a raiva, né? A vacina antirrábica. E tem que se dar um tempo para esses anticorpos serem formados, para logo em seguida o indivíduo receber a vacina contra o coronavírus. Então é importante que as pessoas tomem as 2 doses. As 2 doses da vacina para o novo coronavírus são importantíssimas. E esse indivíduo que tomou a antirrábica, ele tem que tomar, se ele for receber a vacina para o novo coronavírus, ele tem que dar um intervalo, no mínimo de 30 dias, entre uma vacina e a outra. E aí você chamou a atenção um aspecto bem importante. Você sabia que no Brasil está em 14% o índice de desistência da segunda dose da vacina para o novo coronavírus? No Amazonas, esse índice chega a 25%, pessoas que não estão tomando a segunda dose. Então, a gente faz um alerta como cientistas que as pessoas devem tomar a segunda dose, devem procurar o posto de saúde ou drive-thru para receber a segunda dose. Só a primeira dose não protege o indivíduo na eficácia que a vacina consta lá na bula. Vamos falar agora, professor Lisandro, da testagem nos municípios, no interior do estado. Eu gostaria de saber como estão sendo registrados, neste momento, os números de casos aqui no interior do nosso estado. Isso, nós estamos aumentando em grande proporção a testagem no estado. Já vamos percorrer 17 municípios sergipanos, menores municípios. Os municípios que fazem média, para você ter uma ideia, de 10 a 15 PCRs por dia. A cada visita da Força Tarefa Covid-19, são realizados em torno de 150 PCRs, 150 testes IgM e 150 testes IgG. Então, a gente incrementa a testagem no município, dando um panorama da contaminação pelo SARS-CoV-2 naquele município. Então, a testagem em massa é a única maneira de nós observarmos qual o grau de contaminação nesses pequenos municípios sergipanos. E o índice de contaminação é alto, tanto no RT-PCR, que é o padrão ouro diagnóstico, como também nos anticorpos de fase aguda, o IgM. E uma coisa bem alarmante, o IgG, que é o anticorpo de recuperação, que é a memória imunológica, ele se encontra em níveis muito baixos. Isso quer dizer o quê? Que a população está desprotegida contra essas novas cepas que estão circulando. Então, o momento agora é o uso da máscara, o álcool gel, o distanciamento e a vacina. Acelerar o processo de vacinação é fundamental no momento que a gente vive. Bom, eu conversei aqui com o professor Lisandro Borges, pesquisador, professor da Universidade Federal do Sergipe, nesta entrevista aqui ao Jornal do Estado. Professor Lisandro, muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista aqui ao nosso Jornal do Estado. Uma boa noite para o senhor. Obrigado, Gilvan. Boa noite a todos. Fique com Deus.